que hoje, já há algum tempo, a cirurgia de coluna é uma cirurgia segura. Eu sempre falo isso. Tem risco? Como tudo na vida, tem um grau de risco, mas o risco hoje é mínimo, ele é um risco mensurável e nós temos artifícios, temos mecanismos, temos tecnologia, habilidade pessoal e técnica para correção, que hoje eu acho que a gente pode, né, falar, é uma cirurgia segura. É com muito prazer, com muita vibração que nós iniciamos hoje, dividindo a bancada, né, um formato de podcast, tá, com os dois pilares da cirurgia de coluna, tá? Por que dois pilares? A gente fala hoje muito em tríade de segurança da cirurgia. Ela envolve o cirurgião, Dr. Daniel, ela envolve o anestesiologista, Dr. Luciano Ribeiro, e ela envolve a monitorização neurofisiológica. Estamos aqui hoje com a pioneira na monitorização neurofisiológica em Goiás, doutora Gabriela Lima, tá? É um prazer dividir essa mesa, essa bancada com vocês e agradecer do fundo do coração a disponibilidade de estar aqui. O prazer é nosso, doutor Daniel. Muito obrigada pelo convite e eu fico muito agradecida. Igualmente, também gostaria de agradecer o convite e vamos tentar aproveitar essa oportunidade para desvendar alguns mistérios e alguns mitos que seus pacientes têm com relação à anestesia. Bom, muito bom, doutor Luciano. É justamente isso o intuito de estarmos aqui. O objetivo é desmistificar e tentar, na medida do possível, tirar as principais dúvidas e medos, né? Principalmente pela parte da monitorização neurofisiológica, de medo que o paciente tem sobre a cirurgia de coluna. Pensando um pouco na nossa introdução, primeiro o paciente é visto, ele é avaliado e é indicado um tratamento cirúrgico quando tudo não funciona mais. E aí surge a primeira grande dúvida, doutor Luciano. Qual anestesia, quais tipos de anestesia o paciente submetido ao procedimento de coluna geralmente passa? Comenta para a gente quais os principais tipos de anestesia do seu dia a dia no paciente de coluna. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de coluna, nós podemos aplicar qualquer técnica anestésica nesse paciente. Nós podemos fazer uma sedação, nós podemos fazer uma anestesia peridural associada a uma sedação, nós podemos fazer uma anestesia geral e nós podemos fazer anestesia geral associada a bloqueios regionais de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade desse paciente, de acordo com a técnica cirúrgica que vai ser empregada. Então, de acordo com a cirurgia, de acordo com a idade do paciente, de acordo com as comorbidades do paciente, nós vamos escolher aquela técnica que vai promover o maior conforto, maior segurança ao paciente e conforto para o cirurgião realizar aquela cirurgia que está programada ou indicada para determinado paciente. Ótimo, muito bom. Então vamos lá, doutor Luciano. Nosso paciente vai ser submetido a uma cirurgia de hérnia endoscópica na coluna, que é um dos procedimentos mais realizados na atualidade. Geralmente, para esse procedimento, uma dúvida bastante comum é em relação ao jejum. Quanto tempo de jejum esse paciente precisa para ser submetido ao procedimento? O jejum para esse tipo de paciente, ele depende do tipo de alimento que ele vai ingerir, né? Nós vamos explicar isso na avaliação pré-anestésica, antes da internação do paciente, né? Depende da idade do paciente, depende das comorbidades do paciente, né? Depende de medicações associadas. Nós temos uma série de novas medicações que foram introduzidas recentemente para o tratamento da diabetes, da obesidade, que levam a um retardo do esvaziamento gástrico. Esses pacientes precisam ser orientados previamente a suspenderem algumas dessas medicações, mas de uma forma geral, para um paciente rígido, saudável, eles vão ficar no jejum máximo de 8 horas para uma refeição copiosa. O que é uma refeição copiosa? Uma refeição pesada. Carboidrato, um prato de macarrão, arroz, feijão, proteína, carne, bife, um frango. E um jejum de 6 horas para um lanche leve. O que seria um lanche leve? Um chá, uma torrada, um suco de laranja. E para líquidos claros, apenas 2 a 3 horas. O que seria líquidos claros? Chá,
refrigerante, água mineral com gás, sem gás, uma água de coco, o café, as bebidas carbonatadas de uma maneira geral, os refrigerantes. Então, esse paciente ele é instruído, ele é orientado a se hidratar até 2 a 3 horas antes do procedimento. Bom demais. Sinal que ninguém vai ficar com tanta fome, tanta sede. Não existe mais aquilo de antigamente, de o paciente entrar em jejum às 22 horas, interna às 6 da manhã para ser submetido a uma cirurgia às 4 horas da tarde, às 13 horas da tarde, um jejum longo, 8, 10, 12, 14 horas. Isso muitas vezes é deletério, leva um paciente idoso à desidratação, contribui para a confusão, altera até o estado psíquico do paciente já está ansioso, com sede. Então, essas condutas antigas, elas já não se aplicam mais na anestesia e na cirurgia moderna. Muito bom. Outra pergunta bastante frequente é: meu pai, meu avô tem 80 anos, ele pode ser submetido a uma cirurgia de coluna? É seguro pela anestesia? Como que nós encaramos isso hoje? Na atualidade, qualquer paciente de qualquer idade pode ser submetido a um procedimento cirúrgico e um procedimento anestésico. Desde o recém-nascido, que nasce, por exemplo, com uma malformação cardíaca e vai para a cirurgia cardíaca nos primeiros dias, nas primeiras horas, nas primeiras semanas de vida, até os pacientes octogenários, com 80, 90, 100 anos, né? A população tem envelhecido no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, e cada dia mais nós vamos pegar pacientes acima de 70, 80, 90 anos que necessitam de cirurgias, não só de coluna, mas prótese de ombro, de quadril, de joelho, e qualquer paciente pode ser submetido a uma cirurgia com segurança, desde que ele esteja na mão de um cirurgião hábil, um hospital bem equipado e um anestesista experiente. Bom demais. Essa é uma dúvida muito comum. A população tem muito medo, mas meu pai, meu avô tem 80, 85 anos, isso não é perigoso, é uma questão que a gente vê muito. E esse objetivo dessa conversa é para a gente falar em segurança. Mantendo assim, essa linha, a visita pré-anestésica, o conhecimento do paciente pelo anestesiologista também, previamente ao procedimento cirúrgico, traz muita segurança, né? Esse paciente, via de regra, ele deve ser visto com antecedência, logo que a cirurgia seja indicada e que já esteja de comum acordo entre o paciente, os familiares e o cirurgião, vamos submeter essa cirurgia, se inicia o preparo desse paciente. Não é só o anestesista que é envolvido nesse preparo, é uma equipe multidisciplinar. Nós avaliamos esse paciente, muitas vezes ele vai precisar de um acompanhamento de um pneumologista, de um cardiologista, de um nefrologista. Esses pacientes muitas vezes nos chegam com uma série de comorbidades que não vão contraindicar de forma alguma a cirurgia. O paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente renal crônico que está em realização de hemodiálise ou não, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca compensada, o paciente que foi tabagista durante 30, 40, 60 anos. Todos esses pacientes têm condição de ser compensados clinicamente, ajustados suas medicações, e nós vamos fazer uma anestesia personalizada. Uma anestesia que eu faço em um paciente de 60 anos, ígido, saudável, que está na atividade física diária, é diferente do paciente que eu vou fazer no paciente de 80 anos, que tem uma função renal deteriorada, tem uma função cognitiva, o estado mental dele já está iniciando um quadro confusional. Isso não contraindica a cirurgia. Aumenta os riscos. Exige e nós aumentamos nós aumentamos o quê? Os cuidados, a monitorização, vamos personalizar uma técnica anestésica para proporcionar segurança ao paciente e tranquilidade ao cirurgião. Bom demais. Pegando o gancho, principalmente nessa palavra que eu acho que é muito importante, que é personalização. Nós somos ímpares, somos diferentes, cada paciente é único, e nesse sentido, a gente pensar em personalizar, em aumentar a segurança, nós trouxemos a presença da grande doutora Gabriela para desmistificar o grande medo que o paciente tem quando vai ser submetido a uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de coluna, que é o fator anestésico, que a gente já está conversando, e a função do nervo. Todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de coluna tem aquela coisa interior do medo de sequelas, principalmente sequelas neurológicas. E aí eu gostaria muito da explicação. A gente divulga muito, a gente já propaga muito isso, né? A monitorização neurofisiológica como um fator agregador de segurança ao procedimento. Então, doutora Gabriela, primeiramente eu gostaria
que você explicasse para quem ainda não conhece o que é a monitorização neurofisiológica em cirurgia de coluna. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade para poder esclarecer para as pessoas o que é esse exame, a monitorização intraoperatória. A monitorização, ela é um exame, Dr. Daniel, que em tempo real, durante a cirurgia, a gente vai fazer um exame para saber a função da inervação do paciente. No caso da cirurgia de coluna, a gente vai com um aparelho, com materiais cirúrgicos que são eletrodos, que são estéreis, que nós vamos colocar no paciente após a anestesia, após, no caso, o doutor Luciano anestesiar. Então, o paciente não vai sentir dor para ser monitorizado? Nenhuma dor. A gente só pode colocar os eletrodos, que são eletrodos de agulha, após a anestesia. Então, ele não vai sentir nem a gente colocar, nem a gente retirar, porque a gente retira os eletrodos antes do paciente ser superficializado, acordado. Então, colocamos os eletrodos, fazemos os que a gente chama de potenciais basais antes da incisão cirúrgica, antes do cirurgião fazer a incisão cirúrgica, nós vamos fazer os potenciais para saber quais são as respostas reais do paciente antes dele ser abordado. A partir disso, a gente vai seguir durante toda a cirurgia esse exame. Esse exame, a monitorização intraoperatória neurofisiológica, é um exame que a gente avalia potencial evocado motor, que é a parte da frente, a parte anterior da medula, que vê a parte de força motora. A parte posterior, que é o potencial evocado somatosensitivo, que a gente vê a parte da sensibilidade, o somatosensitivo. A gente vê raízes, medula, então, durante toda a cirurgia, prevenindo lesões neurológicas. Então, é um exame de proteção neural, que a gente vai evitar um pé caído, uma paraplegia, uma tetraplegia. Então, em tempo real, eu consigo avisar para o cirurgião que está acontecendo alguma coisa, a gente reverte essa alteração que está tendo da função para a gente poder evitar com que tenha qualquer dano neurológico durante a cirurgia. Então, me corrija se eu não estiver errado. Eu sempre explico isso para o meu paciente, que é um exame que protege ele antes do procedimento cirúrgico, durante o procedimento cirúrgico, na tentativa ou na busca da proteção ou até mesmo do ganho da função motora que já havia perdido. Eu acho a neuromonitorização muito importante, porque eu consigo documentar, não é isso, previamente ao ato cirúrgico, que o paciente já tem um dano neurológico e que eu vou tentar ao máximo reverter essa lesão. Com certeza. A monitorização, ela consegue, a gente já consegue, antes da abordagem, ver qual que são as lesões desse paciente, que às vezes, infelizmente, nem sempre, às vezes é uma lesão crônica de muito tempo. Eu vou documentar aquela alteração de resposta, vai descomprimir, vai melhorar com certeza, mas não vai ser aquela melhora, mas a gente tem como registrar que ele já tinha aquela lesão. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, na descompressão, melhora bastante. A gente trouxe até a imagem de uma cirurgia sua aqui, de uma cervical, uma mielopatia cervical anterior, que a gente mostra que antes da abordagem cirúrgica, o paciente estava tetraparético, não tinha quase nenhuma resposta, principalmente alteração de função de membro superior, mas já estava andando com uma limitação importante, precisando de ajuda de terceiros, com andador, para longas distâncias de cadeira de roda. E após a descompressão, todas as respostas melhoraram e o paciente hoje tem uma função, uma vida normal. Já logo após acordar da anestesia, já tinha força normal, já estava com o movimento normal, que antes era praticamente ausente. Essa é uma questão muito importante, porque quem é paciente meu que já foi cirurgiado, principalmente casos mais complexos, é uma briga constante nossa, né? Não são todos os convênios, não são todas as patologias que os convênios abordam ou autorizam a realização do exame durante o procedimento cirúrgico, né? E é uma briga constante nossa, né? Para buscar, para ter essa segurança, para ofertar isso para os nossos pacientes, né? E graças a Deus, eu acho que cada dia mais a gente tem conseguido, né? Fazer o paciente enxergar a necessidade do exame e correr atrás do convênio, quando não for possível o paciente custear isso, porque traz segurança, né? Com certeza. Infelizmente, aqui no nosso estado de Goiás, em Goiânia, a gente ainda não tem essa visão por parte dos convênios de autorizar para a maioria das cirurgias, diferente de outros estados, que a monitorização ela é realizada em praticamente todas as cirurgias de risco neural. Então, praticamente em toda cirurgia de coluna, seja de um nível lombar, um nível cervical, a maioria dos outros locais é autorizado. E é importante, é uma segurança para o paciente, é uma segurança para o paciente, é uma segurança para o cirurgião. É aquilo que a gente conversa. Para a cirurgia dar certo, tem que ter uma
uma comunicação de equipe e qualificação. Tem que ter um cirurgião qualificado, um anestesista qualificado, uma monitorização, uma neurofisiologista qualificada com exame qualificado. Que aí você pode falar melhor sobre isso, né, doutor Daniel? A gente observa muito isso, de como a equipe entrosada e com ferramentas possíveis na mão facilitam o processo cirúrgico e, principalmente, o resultado pós-cirúrgico. Assim, citar uma cirurgia que a gente trabalha junto demais. Cirurgia de correção de deformidade, uma cirurgia de escoliose. É o tempo todo uma comunicação com o neurofisiologista, com o anestesista. Eu gostaria até que o doutor Luciano comentasse um pouco sobre isso, porque toda hora eu fico brincando lá. Começou a querer sangrar, como que você me ajuda? Tá duro, o músculo tem uma tensão, que o anestesista consegue melhorar essa tensão para a gente abordar as estruturas com mais facilidade. E assim, o anestesista com o neurofisiologista trazem um ganho muito grande. Eu até gostaria que o Luciano comentasse o que, por exemplo, numa cirurgia de correção de deformidade que a gente tem hoje, que não tinha há 10 anos atrás e que mudam o prognóstico dessa cirurgia. Os avanços que a medicina trouxe no campo da cirurgia nas últimas décadas foram, sim, impressionantes, né? E tanto a anestesia como a neurofisiologia participaram desse avanço, né? Eu falo que a gente brinca que a cirurgia de coluna é mais ou menos igual uma equipe de Fórmula 1, né? Você tem que ter um bom piloto, um bom carro, um bom mecânico, um bom engenheiro, e todo mundo trabalha em harmonia para obter o resultado que, no caso nosso, é o desfecho, é o bom resultado, é a recuperação rápida, precoce desse paciente, né? Alta, precoce, ele voltando à atividade física, à reabilitação, ao trabalho o mais rápido possível. A satisfação do paciente, da família, tudo em segurança. E antigamente, quando a gente fala antigamente, há pouco mais de 20 anos atrás, a gente não tinha a monitorização neurofisiológica, nós não tínhamos os monitores de anestesia que nós temos hoje, né? A técnica anestésica era diferente, nós tínhamos que acordar, despertar esse paciente no meio da cirurgia, e a gente fazia o famoso wake-up test e pedia para o paciente, eu vou acordar o senhor vai ouvir minha voz falando no seu ouvido, vou pedir para o senhor mexer os pés, e era um Eu vou terror, só te interromper, né? rapidinho para contar uma coisa pessoal. Quando eu fiz residência de ortopedia no Hospital das Clínicas aqui da UFG, essa era uma função do R1. Quando o paciente ia ser submetido a uma cirurgia de deformidade, o R1 tinha que treinar o paciente, durante a cirurgia, você vai escutar minha voz, eu vou pedir para você acordar e mexer as pernas. Eu vou ficar lá na tua cabeça. Mexe as pernas. E a gente fazia isso. Treinava o paciente para ser desperto durante o ato cirúrgico. Graças a Deus, né? Hoje essa é uma realidade que não existe mais. Isso levava, às vezes, 30, 40, 50 minutos. Era aquela agonia, né? Eu também lá na residência, no Hospital das Clínicas, participei disso algumas vezes. E a gente não conseguia imaginar que, pouco mais de 20 anos depois, hoje nós fazemos um curativo no paciente, encerrou a cirurgia da escoliose, seja uma criança de 8 anos, seja um adulto de 20, 30, 40 anos, faz o curativo na pele, no máximo 10 minutos, esse paciente está conversando na sala, né? Acordado, vai para a sala de recuperação, já está mascando uma goma de mascar, né? Já está tomando uma água, e no final da tarde nós conseguimos botar quase a totalidade dos pacientes sentados no leito, e os mais cooperativos já dão os primeiros passos com o fisioterapeuta no mesmo dia da cirurgia, né? Isso era impensável há 20 anos atrás. A evolução da monitorização nos permitiu isso, né? Hoje nós conseguimos monitorar praticamente toda a função do corpo humano, né? Nós temos um monitor que permite ver o nível de consciência do paciente, com isso ajustar as doses hipnóticas, ter um despertar mais precoce. Nós temos como monitorizar a temperatura e aquecer esse paciente através da manta térmica. Nós temos toda a monitorização cardíaca, desde a monitorização básica do eletrocardiograma, da pressão invasiva, da pressão não invasiva. Nós temos monitores que eu consigo extrair muito mais dados desse paciente, desse monitor, do que apenas a pressão, a frequência, né? A gente consegue saber como é que está o débito cardíaco e uma série de outras variáveis que alguns pacientes mais críticos, mais graves, às vezes demandam, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes que eles ficam com medo, né, da anestesia. Doutor, eu posso acordar, eu vou sentir dor. Eu falo assim, olha, hoje até o grau, a gente fala assim,
o grau da profundidade da anestesia, a gente consegue monitorizar para todos os pacientes, né? Uma realidade que e já na tá aí há algum cirurgia de tempo. escoliose, o cuidado da dor, ele começa antes, na realidade, no momento da internação, né? Esse paciente interna na noite prévia, nós passamos a visita, já começamos a administrar drogas que vão ajudar no controle da dor. Ele toma essa medicação, geralmente, no nosso serviço, por volta das 8 da noite, né? A grande totalidade das nossas cirurgias de grande porte são realizadas com o início da anestesia às 6 da manhã, então 5 horas esse paciente já está tomando outras medicações para ajudar no controle da dor, diminuir a necessidade de anestésico, a gente já faz o controle das infecções também, né? A gente já toma um banho com antisséptico para diminuir a flora de bacteriana da Preparar pele. esse paciente. Já né? começa, ele toma um banho à noite, ele já é preparado na noite, ele já é preparado na madrugada, ali 4h30 da manhã, nós já estamos despertando ele, né? Então, muita coisa mudou e a segurança, em termos de monitor, né, de função neuromuscular, a gente consegue promover um grau de relaxamento no tempo que o doutor Daniel precisa, porque quando entra a parte da doutora aqui, eu já tenho que estar com esse paciente sem relaxamento muscular, né? Preparado para isso. Uma série de drogas que a gente usava antigamente, a gente não pode usar porque eu não posso interferir na monitorização dela, né? E esse paciente, você vê ele hoje 20 minutos, 40 minutos na sala de recuperação, ele não tem mais droga anestésica atuando no organismo dele, já foi tudo metabolizado, tudo eliminado. Às vezes ele chega sonolento no quarto, mas é daquela medicação que ele tomou na noite anterior, né? Que às vezes vai promover uma melhor qualidade do sono no pós-operatório, mas ele não está anestesiado, ele está no estado pós-anestésico normal, é um paciente que vai alimentar rápido, precocemente, né? A gente tem esse intuito, vai andar precocemente, alimentar. Quando eu falo alimentar precocemente, a cirurgia termina ali 11, meio-dia, 2 horas da tarde, ele já ingeriu água, já fez a sua refeição, o seu lanche, às 4, 5 horas, ele já está caminhando, fazendo fisioterapia, né? Ainda nesse passado não tão distante de memórias, né? Tanto pela anestesia, quando a gente finalizava uma cirurgia dessa, se tampava todo o material cirúrgico, porque a gente demorava 30, 40, 50 minutos para o paciente despertar e a gente tinha que saber se esse paciente ia movimentar ou não. A Gabriela hoje entra, né, no centro cirúrgico, a gente sempre brinca, né? Acaba a cirurgia, antes mesmo de terminar o curativo, a gente já retira o material cirúrgico da sala, porque ela garante para a gente, ela certifica que o paciente está com o neuroeixo, né, com a função, que é o grande medo que todo mundo tinha todo mundo parece que tem uma história do vô, do conhecido, do vizinho, que foi submetido a uma cirurgia, que ficou com alguma sequela motora, deixou de andar, um pé ficou fraco. E hoje isso, graças a Deus, não existe mais, né?